Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Café com Lojista. É o seu ponto de encontro para conversas envolventes e insights exclusivos aqui conosco. Eu, Lene, estou aqui novamente com o Milton e para dividir neste episódio conosco, a mesa conosco, quem está dividindo são dois grandes convidados, dois grandes nomes com uma vasta experiência para compartilhar nesse podcast com você e também para que eu e o Milton também possamos aprender um pouco mais, assim como nos outros episódios. O Café com Lojista tem a honra de conversar com Fernando Lombardi e Saldi Cristiano. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês e dividir esse momento de troca de informações e que todos saiam daqui com um aprendizado melhor do que entramos. Seu Milton, vamos apresentar eles, que são dois grandes empresários do ramo do varejo e é um prazer recebê-los aqui. E aí, até para a gente trazer um pouquinho dessa história, que com certeza eles vão compartilhar, até para você que está nos assistindo, nos ouvindo também, tenha mais insights. Eles são dois grandes empresários com muita experiência no ramo do varejo. O Fernando e o Saldi, eles têm se destacado não só pelo sucesso dos seus empreendimentos, mas também pela forma como transformaram o mercado local com suas lojas, oferecendo uma experiência única aos seus clientes e inovando constantemente no setor. E quando é para falar de inovação, o Café com Lojista está sempre com o microfone aberto, né, seu Milton? É verdade. Eles são os proprietários das lojas Compre e Calçados e também a Cia do Esporte, que ambas ficam aqui no sul do país, no norte de Santa Catarina. Com muito afinco, determinação, e olha só a palavra que está aqui no meu roteiro, a palavra carinho, para definir o Fernando e o Saldi, hoje eles vão dividir com a gente um pouco mais da sua experiência e vivência nesse ramo. Seu Milton, eu acabei não cumprimentando o senhor, mas a gente já está amigo de longa data. A gente então é da casa, né? Já pede desculpa de forma antecipada, Que nada. Não. Seja bem-vindo também, seu Milton. É um prazer receber mais uma vez dois grandes nomes. É verdade. A gente, nos conhecemos há não tanto tempo, né? Sim. Fernando faz um mês, né? Aqui, mês conversando com a gente, né? O Leandro é o nosso comercial, sempre conversando com vocês, né? Um trabalho de conquista. Muito importante, mas vocês já vão, possivelmente, vocês já têm uma percepção da Tidas também, e aqui vocês podem mentir, vocês podem falar bem ou mal da Tidas sem problema nenhum, tá? Então, mas que nada, a gente algo, né, que a nossa equipe idealizou, de conversar com vocês, que na verdade é o seguinte, ninguém mais do que os nossos lojistas, para saberem as dores do mercado, as dores de outro lojista. Eu acho que a gente vive um momento muito, muito nobre, muito especial de inovação, dos desafios do mercado, né, que a gente vive nesse momento. Então, ouvir vocês, eu acho que é o mais importante. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês que se deslocaram de Joinville para cá, né, vir aqui valorizando esse convite nosso, dentro da correria que vocês têm, mas então, de vir aqui bater um papo, porque com certeza nós vamos sair daqui deixando algo bom para outros que vão ouvir o bate-papo que a gente vai fazer, né? Vocês têm toda uma experiência, o Leandro fala sobre o aspecto empreendedores, inovadores, né? São irrequietos. Um pouco doido. Um pouco doido e irrequietos, né? E é isso, o mundo é feito por isso, né? O mercado é feito por isso. A gente comenta quando a empresa, de repente, começa a se acomodar, ela começa a desaparecer do mercado, né? Então, é ouvir vocês, né, Lene? Exatamente. Vamos começar contando um pouquinho da história. Essa parceria, então, ela já tem 21 anos de vocês nas lojas. Como é que ela iniciou? Como é que ela surgiu? Não estou falando pelos cabelos brancos, falo que me parece que vocês têm uma experiência muito vasta já no segmento do varejo. Então, como que começou essa parceria e até mesmo essa abertura das lojas, essa decisão por seguirem juntos no ramo do varejo? Obrigado pelas palavras, né? Aqui com o Fernando, também meu sócio, sócio e compadre, né? Nós somos, além de sócios, somos compadres. E concunhado. E concunhados ainda. Somos casados as duas esposas são irmãs. Legal. Agradeço as suas palavras e agradeço também o convite. Ficamos lisonjeados de estar aqui e poder trocar um pouco
da experiência, né? Daquilo que a gente vive no dia a dia. Fernando, peço licença para... Pode iniciar. Para iniciar. Tu começou o processo mesmo. Bom, eu tenho já... Estou com 50 anos aqui, não queria me denunciar, mas... tenho 50 anos, estou com 34 anos de varejo, né? Então, comecei numa empresa também no norte de Santa Catarina, já vi numa empresa muito bem conceituada na sua época, uma empresa inovadora também para a sua época. E fiz uma carreira também, começando como várias etapas, vários estágios dentro da parte do varejo, né? Então, eu sempre aprendi uma coisa mais no dia a dia da porta aberta e começando lá de baixo. E fiz uma carreira dentro dessa empresa e fiquei por lá durante 13 anos e por um determinado momento a empresa passou por algumas mudanças e tal, e eu tinha a opção, projetei, planejei um momento de sair da empresa e de fazer uma carreira solo. Isso foi em 2002, o início do projeto. Em 2003 nós abrimos a primeira loja Company Calçados em Joinville, num bairro. E para a época, falando de inovação, a gente foi inovador, porque Joinville tinha um comércio de bairro muito voltado para lojas de variedades. Você não vendia só, você não era especialista. Os magazines os magazines. Exatamente. Então o Joinville sempre teve um comércio de bairro muito voltado para isso. Mas Joinville, como todos já devem conhecer, é uma cidade que é bem espalhada, uma cidade industrial, e nós fomos, avaliando tudo aquilo que eu aprendi durante o processo, né, durante esse período. Eu disse, poxa, nós podemos chegar no bairro de Joinville e apresentar uma nova cara, né? Mostrar que nós podemos ser especialistas, nós não precisamos vender calçados junto com outras roupa, coisas, com panela, com outras situações, né? E podemos mostrar que somos especialistas em calçados. E vendo o que acontecia na época, no cenário de Santa Catarina, eu resolvi, e nisso eu precisei fazer uma parceria com uma outra pessoa, que é um amigo de longa data, de juventude, o nome dele é Jean, a gente montou uma sociedade. Então fomos para essa carreira solo, já justamente com uma visão inovadora. Esse processo andou, abrimos em 2003, fomos muito bem recebidos pelo bairro de Joinville, onde a gente optou por fazer, né? Após um estudo, se vendo o fluxo de pessoas e tal. Então tivemos um sucesso, abrimos uma segunda loja próxima, no outro bairro, durante no período aí de 1 ano e meio, 2 anos, aonde veio então esse meu sócio a querer sair da empresa. Ele resolveu também fazer uma outra carreira solo. E eu tinha um plano a princípio o plano da empresa era um plano de expansão. Eu não queria ficar com 2 portas, eu tinha um objetivo de gerar mais empregos, de crescer, ser uma porta onde o fornecedor me visse com respeito, que eu disse, não, posso ter um certo volume de compras e tal. Mas eu via necessidade sempre, dentro desse projeto, sempre o meu plano era ter uma segunda pessoa junto comigo, ter um sócio, onde a gente pudesse dividir todas essas atividades, né? Você abrir a porta, você e nem fechar, todo dia a gente... E até as angústias, né? Nem todo dia a gente levanta bem, né? Exatamente. Porque você tem muitos compromissos, né? Se você quer ter uma loja, você tem uma demanda. 2 lojas, 2 portas, você tem uma demanda. Mas se você tem 8 portas, isso se torna bem maior, muito mais volumoso. E nisso tudo aconteceu desse meu primeiro sócio também querer uma carreira solo. E aí eu fui conversar com a minha esposa na época, poxa, nós precisamos, eu não queria ficar sozinho, poderíamos comprar a parte dele, fazer uma sociedade única e tal. Né? Única não, porque sempre com a esposa a gente tem, né? A sociedade é permanente. A sociedade termina quando... Esposa e filhos, né? Termina quando tu casa, tua solidão. Exatamente. Então, mediante isso, numa conversa, nós já éramos concunhados? Nós já éramos concunhados.
E muito próximos, assim, a gente toda a vida andou muito junto e sempre nos damos muito bem. E até onde a gente fechou o negócio mesmo, foi um negócio bem inusitado. Bem inusitado. Mas posso contar, mas para não ser muito, não quero ser muito prolongado aí, né? Então, imediatamente a gente teve uma conversa, e aí o Fernando também, eu vendo também o lado comercial dele, ele trabalhou em Blumenau, posso antecipar aqui, trabalhou na Bright, Blumenau, certo. Né? Uma concessionária com um nome muito forte em Blumenau e na região, inclusive, né? Acho que até aqui repercute o nome da Bright. Sim. E ele com experiência também no ramo um certo ramo de varejo também, um comércio diferenciado com valores varejo também. Envolve mais um varejo também. Então, eu disse ao Fernando, vamos fazer um convite para o Fernando. E se ele aceitar, nós vamos fazer as tratativas aqui e vamos reprogramar. Né? Nós já estávamos com 2 portas, daí nós vamos com uma terceira. Então, nós vamos reprogramar o caminho com um novo sócio, com uma nova visão, né? E a gente, nessa questão de inovação, sempre procurando trazer um serviço melhor para o cliente, selecionando muito bem os fornecedores, né? Tendo boas práticas para conquistar os clientes e a gente também ter uma vida mais longa, né? E uma coisa importante que o negócio iniciou foi que justamente o crediário era uma coisa importante, só que era uma coisa que tinha um custeio muito, muito grande. Para quem está começando, todo o sistema é grande. Mas graças ao crediário, a empresa é o que é hoje em dia por causa do crediário. Mesmo, né? Isso falamos de boca cheia. Não é verdade? Até uma curiosidade, o Milton, que é especialista na área, né? Tem uma experiência grande no mercado financeiro e é especialista já com 19 anos de empresa. Quando eu comecei, Milton, em Joinville, as lojas de bairro todas tinham crediário próprio. E você sabe que naquela época... Fichinha na caderno. Fichinha, caneta, ponta de caneta. Exatamente. Então, eu pensei, quando eu fui abrir a loja, né? O projeto em si, na verdade, né? Eu comecei em 2002 e abri em 2003. Eu pensei comigo assim, eu vou abrir e eu vou vender só no cartão. Na época o cartão era um pouco restrito. Certo, bem restrito. Bem restrito. Eu vou vender só no cartão, eu vou vender só à vista. Qual vai ser a minha projeção? E aí eu pensei, se eu começar dessa forma, eu vou ter uma venda X. Se eu abrir para o crediário, eu vou vender mais. Só que eu vou também ter uma despesa maior, porque eu vou ter que bancar esse crediário. E na época não tinha muito essas questões de crediário terceirizado, né? Que hoje ficou uma realidade um pouco mais, muito mais próxima e muito mais amigável. Na época era um cenário um pouco diferente. Então eu pensei comigo, eu vou contratar uma empresa para fazer um programa específico que tenha o crediário. E como eu vou trabalhar no ponto de venda, eu vou ver se o cliente, né, aquele tete a tete, o olho no olho, avaliação própria, né? Então vou ver se esse cliente realmente tem condições de comprar no crediário. Vai me dar uma despesa, mas eu vou apostar. E eu comecei vendendo crediário desde o primeiro dia que eu abri a empresa. Porque eu pensei, se eu começar pequeno, perfeito. Se eu começar pequeno, eu vou ter uma projeção de crescimento. Eu não vou. E o controle, né? Se eu tiver aberto. E o controle. Se eu tiver. E vou aprender também, né? Perfeito. E vou aprender. Aprender. Uma coisa que é diferente é que, tipo assim, o jeito que foi iniciado o processo já foi dentro de um RP. O RP já fazia todo. Já foi feito do RP. Já tinha um RP. Coisa que a grande maioria dos magazines de Joinville nem tinham RP. Era tudo na caderneta, tudo na caneta. Grandes magazines lá de Joinville, tudo na caneta. Então isso aí já foi uma iniciação muito melhor, entendeu? Muito mais bem assistida, vamos dizer. E aí começamos desde o primeiro dia. Então você tem uma escadinha a subir, né? Você plantou uma sementinha. E ela foi germinando. Então aos pouquinhos nós fomos aprendendo. Fomos perdendo, fomos recuperando, fomos mudando o rumo e chegamos até na nossa parceria, que praticamente se selou no começo de 2024, né? Em janeiro. Certo. Com praticamente ali, acho que 30 mil clientes na nossa carteira.
30 mil clientes cadastrados na nossa carteira, um crediário totalmente nosso. Né? Então, é mais ou menos a história do crediário isso. E a mudança, por que a mudança? Né? Pô, mas Saldir, se estava dando certo, por que mudar? Né? Para pensar uma pergunta óbvia, né? Pô, mas se deu certo 22 anos, você começou lá e tal, 23 anos, por que mudar? E isso foi um assunto nosso interno, né? Só que na grande realidade, assim, ó, o que passava na nossa cabeça, sempre passou, foi que nós empreendemos. Não somos banco para ficar fazendo esse tipo de trabalho, que hoje a Atidas ela está muito próximo de um banco já, porque ela dá crédito, tira e ela faz todo esse trabalho. Inclusive nós compramos em 2012 uma lotérica também, certo, e colocamos ela dentro do empreendimento. Então abrimos uma loja grande, bem ampla, e colocamos a lotérica, foi comprada com esse intuito de colocar junto, trazer o movimento da lotérica, fazer a loja prosperar, e aí com ela crescendo, a gente meio que vendeu a lotérica. E foi o que aconteceu. Compramos ela em 2012, em 2013, em novembro de 2013, abrimos a loja, com a lotérica dentro, uma lotérica blindada, tudo certo, com segurança, e que hoje a gente fala de funcionários, a gente tem bastante funcionários, então a gente tem que cuidar muito, porque a gente está numa cidade grande. E mediante isso, em 2019 vendemos, justamente também por causa disso, porque durante um período foi interessante ter a lotérica. A partir de um período já não era mais interessante, porque nós não somos aficionados, nós soubemos comprar e vender. Esse é o intuito da Company Calçados e da Cia do Sport, comprar bom produto, dar qualidade no atendimento, proporcionar para o cliente condição de pagamento, entendeu? E ter um final feliz, vamos dizer. Hoje o nosso crediário, para chegar no finalmente do crediário, teríamos que fazer um investimento muito alto. Tem os apps que teria que colocar, teria que mudar, botar um RP simplesmente só para fazer aquilo ali. Eu teria que aumentar o quadro, no mínimo mais umas 10 pessoas. Então tudo isso você começa a fazer conta e começa a ver que tu vai perdendo o foco do teu negócio e abrindo um braço para outro ramo, que não é o nosso foco. O nosso foco é esse aqui. E a gente já tem bastante trabalho só no que a gente faz, do que abrir mais braços. Aí a gente precisa de mais sócios, vamos dizer. Se fosse para fazer, precisar de mais sócio. Arrumamos sócio, né? Agora arrumamos. Mais um, né? Mais um. Arrumaram um parceiro. Arrumamos um parceiro, com certeza. Parceiro. É verdade. Espera que a gente seja parceiro disso, né? Então é uma coisa. Mas deixa eu perguntar, Fernando Saldir, aí, retornando um pouquinho, depois a gente entra retorna, né, Lene? Podemos retornar para o assunto crediário e tal, né? Mas eu tenho uma curiosidade, até porque eu sei do que vocês estão falando, por ter, vamos dizer, no nosso modelo que a gente começou também a empresa sozinho, a gente tem diversos sócios. Tem aí, né? Temos a unidade no Paraná, que trabalha Paraná, Rio Grande do Sul, iniciamos lá há 19 anos, e num relacionamento de amigos. Depois ampliamos lá, veio para cá, veio com o meu filho, que iniciou a operação aqui, né? Da Atidas, acaba que a gente inicialmente era uma sociedade familiar, depois veio amigos para tratar a tecnologia, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que primeiro que chamou a atenção, dois assuntos talvez para vocês conversarem aí direto, que vocês foram inovadores no sentido de criar, vamos dizer, um produto focado num modelo ao invés dos magazines. E isso me vem à mente algo que eu falo bastante. Assim, no meu dia a dia, eu gosto de usar uns exemplos, eu digo, olha, qual é o melhor negócio do mundo? Eu tenho a resposta assim, eu digo, é o teu. Quando você cuida dele, quando você dá foco. Então, me parece que lá de trás, de 20 anos atrás, vocês né, já tomaram essa iniciativa de cuidar e focar num negócio. Uhum. Ao invés de olhar todo um magazine e tal, não, eu vou cuidar, vou me especializar nisso aqui, né? Então é uma coisa interessante que tem tudo a ver, eu acho, com foco. O segundo é uma sociedade,
né? E sociedade familiar, que talvez ela é pior, assim, no aspecto para se manter, tal, né? Porque existe o emocional junto, tal, né? Então, como é que, vamos dizer, essas duas coisas de vocês, mas e esse aspecto de sociedade, né? Que como é que funciona? Como é que vocês... Vou responder a primeira e tu responde a segunda. Tá bom, Tá? pode ser, sem problema. A primeira é o seguinte, Joinville são muitos bairros. Então, assim, todo mundo acha que Joinville é uma potência, claro, por causa da indústria e tudo. Mas se tu botar lá, não é isso tudo. Os bairros têm muito bairro precário, muita pobreza, bastante. Então, o Magazine, ele foca muito em todos os clientes do bairro. Ele quer vender uma panela, um travesseiro e uma... ele quer vender uma panela, um travesseiro e uma roupa de cama e um tênis e um chinelo. Então, ele abrangia esse público inteiro. Ele pegava uma classe de D ao A. Ele queria vender para todo mundo que estava ali. E quando nós pegamos o negócio, o foco sempre foi muito mais fechado, muito mais reduzido para dar qualidade para o cliente. Então, nós pegamos uma parte bem extrema do C, B e A. Hoje, trabalhamos muito mais com B e C, mas então você fecha o leque, entendesse? E a tua visão, o teu negócio, a tua compra fica muito mais destinada a isso aqui, então a certeza de tu não errar é muito maior, entendesse? Certo. Então, o foco grande é você ter a linha. Você tem que alinhar o que você quer. Qual o cliente que tu quer botar dentro da tua loja. E você consegue alinhar o cliente com o produto que tu coloca na vitrine. A tua vitrine é exatamente o teu cliente que vai olhar. O cliente que não é da tua vitrine, ele não vai nem passar na frente. Certo. Então isso aí já é um foco que a gente tem de bastante tempo. Isso na nossa cabeça está muito bem aberto, está muito bem focado. Isso nós temos loja no centro, loja nos bairros, e desde então o nosso foco sempre foi em cima desse nicho de clientes, nesse nicho de produto. Complementando o que o Fernando está dizendo, né? Eu sempre tive uma visão assim que você queria abraçar o mundo, né, Milton? Certo. É meio complicado, né? Você tem que ter um braço meio grande. E o foco, eu acho que é uma coisa importante, né? E você identificar, logicamente que numa história de 23 anos, você passa por adaptações, né? Você vai se adaptando até porque o nosso mercado, de alguns anos para cá, ele vem mudando constantemente, né, Milton? As inovações e tal, as questões da comunicação, a forma de você fazer a sua publicidade, né? O acesso hoje, né, ao celular, isso aí mudou muito. Então você tem que, lógico, também fazendo as suas correções de rota durante o período. Mas volto complementando o que ele falou, o foco é importante, né? Você tem um foco, uma ideia, adaptar ela e, consequentemente, ver se isso está te dando retorno, se você está no caminho certo, se você está chegando aos seus objetivos de venda e tal, né? O fornecedor é muito importante nesse processo, né? Essa parceria, né? Parceria com o fornecedor é muito importante, porque você tem que estar muito alinhado com isso também. Essa honestidade de olhar no olho e falar, realmente agora a empresa está passando por uma dificuldade, precisamos sentar e vamos conversar, vamos alinhar, como é que a gente vai poder fazer. Uma hora eu te ajudo, outra hora você me ajuda. Então a gente tem bastante fornecedor assim que parte para esse lado. Na verdade, você não pode se omitir, né? Você tem que bater a real. Pegar o teu dia a dia lá e ver realmente qual que é a realidade da situação daquele momento com o fornecedor, com a tua praça, com o teu cliente. Então você tem que ter essa honestidade até consigo mesmo. Com relação à sociedade, você tem sócios e acredito que não seja muito diferente. Eu acho que a questão da sociedade ela parte por uma questão de honestidade, isso que você não tem nem como você tirar fora dessa conversa, né? Certo. E uma outra é você conseguir, a gente ainda que tem o vínculo familiar, né? É você conseguir separar, né? O teu dia a dia do teu trabalho, da questão familiar. A gente costuma às vezes passar o final de semana na praia, fazer algum social junto, temos muito social junto, né? Pós-loja e tal. Então, assim, eu me preocupo sempre
deixar um pouco os problemas da empresa dentro da empresa para serem resolvidos. Eu acredito que 8 horas de trabalho, ou 6, ou 8, ou 4, dependendo do período que você está dentro de uma empresa, dependendo da tua produtividade. Dependendo da tua produtividade, ela tem que ser suficiente para você resolver os seus problemas lá. Porque daí, senão, você não vai ter tempo para resolver seus problemas pessoais, não vai ter tempo para a família. E cria uma mistura. Mistura tudo, e aí tem uma situação que acho que não funciona, né, Milton? Você levar os seus problemas de empresa para dentro da família e daí você não dá atenção. Então, quer dizer, eu me preocupo em deixar problemas, todos temos. E todas as empresas têm e os problemas são para ser resolvidos. Mas eu acredito muito que tem que ser no horário que você está dentro da empresa, né? E não que você vai esquecer da empresa. Certo. Não é isso. Você não vai sair, fechar a tua porta, você tem empresa, tu não sai daqui, encosta a porta e deixa lá. Não, você tem o teu foco. Mas, não existe, né? Mas a caixinha, né? A gente fala da caixinha do homem, que tem aquela caixinha da empresa, a caixinha lá fora, e é o que eu procuro sempre passar para o Fernando, a gente conversa e tal. Vamos ter um divisor. Sociedade e a parte pessoal, né? Aí, então, mas, assim... claro, tem que ter o entendimento dos dois, né? Claro. Não são só dias de glória. Os dois tem que ser assim. Não são só dias de glória, né? Se fosse dia de glórias... com certeza. Só dias de glória, com certeza. Se tem os dias de luta. E nem toda vida um concorda com a ideia do outro. Discussão é normal. Discussão é normal. Agora, aliás, faz bem, né? Faz muito bem. Discutir faz bem. Discutir faz bem. Brigar não. Brigar não. Exatamente. Agora, discutir faz muito bem. Discutir é uma situação. É uma reposição de ideia que muitas vezes tu não tá pensando daquela forma, de repente vem para ti, pô, mas eu acho que ele tem razão. Eu acho que esse caminho é melhor. Entendeu? E tu tá tão focado que eu acho que, assim, ó, hoje eu vou falar que eu acho que se eu fosse abrir uma empresa sozinho, eu passaria trabalho. Entendeu? Porque é mútuo, a ajuda é mútua, entendeu? Enquanto um muitas vezes está pilhado, está estressado, o outro está fazendo. Então essa parceiragem, essa amizade, esse negócio, eu não tô, o Saldi tá, o Saldi não tá, o Fernando tá, entendeu? Então assim, ó, toda a vida, isso que a minha esposa ainda trabalha conosco, né? A esposa do Saldi, ela é professora e a minha esposa trabalha conosco. Então assim, a gente consegue distribuir a carga de tudo e conciliar ainda com a família, e ainda saímos da empresa e ainda tem o nosso social depois da empresa, conseguimos associar, graças a Deus. Tem muita gente que faz essa pergunta para nós. Bastante, é uma pergunta recorrente. É uma pergunta que amigos nossos já de longa data fazem, diz, cara, eu não sei como é que esses dois conseguem se entender tão bem. Eu digo, cara, não sei, né? É só respeitar, cara, é só respeitar o espaço, Cada um tem os seus probleminhas, né? Na verdade, a gente tem umas... Também nós temos... Tá bem divididas as nossas tarefas, né? Setorizamos, né? Fernando cuida do financeiro, junto com a esposa, com a parte de RH, a parte de crédito e cobrança, que hoje está terceirizada, que é essa parte administrativa, né? Essa parte administrativa. E a minha função, Milton, é aquela que é comprar e vender. Comprar e rezar para vender. É comprar e vender, entendeu? A minha função, eu sou da parte comercial. Meu filho hoje também está comigo, a minha filha também está comigo, então assim tem um grande prazer de ter eles juntos para dar continuidade. Até para você poder, vamos verificar lá na frente. Certo. Ver se a aposta, né, se eles vão ter condições, se eles vão aprender durante esse caminho. Porque eu digo assim, ó, muita gente pensa, eu vou botar uma lojinha, né? Vou começar a botar uma lojinha. Eu acho que a lojinha vai ser a solução da vida dele, e que a lojinha se toca sozinha e vai tudo certo, né? Mas você, com a tua experiência que você tem, você pode confirmar isso. Não é fácil a vida do comerciante, entre aspas, do empresário. Nos tempos de hoje, muito pesado, muito pesado. Não é fácil você hoje fazer montar uma loja, a tal lojinha que se fala, né? Montar uma lojinha e virar um magazine. Então hoje os empresários desse ramo no Brasil, na nossa região, tem que ser respeitados. É uma luta diária contra ventos e ondas. É verdade, né, Lene? Você pode... Na verdade, eu queria voltar em 2 insights e até pedir uma linha do tempo com relação a isso, até para a gente trazer um pouco de inspiração para quem está nos ouvindo. Porque
Eu percebo 2 diferenciais que muitas vezes, quando você tem um modelo de negócio, quando você vai iniciar uma loja, você pensa que tem que estar no centro. E vocês iniciaram para o processo de levar para o bairro, de levar mais perto das pessoas, ao mesmo tempo que foram no contrafluxo de fazer algo segmentado, algo específico. Isso ainda demonstra resultado 20 anos depois dessas escolhas que vocês fizeram de levar para o bairro, de segmentar? E ao mesmo tempo já vou aproveitar para fazer uma outra pergunta, de que quando nós estamos no bairro, a gente tem a impressão, e eu vou falar um pouquinho como consumidora, de que parece que a loja é mais próxima, parece que a loja é um pouco mais acolhedora, ela é um pouco mais família. Vocês sentem isso também, mesmo estando na maior cidade de Santa Catarina? Vocês sentem isso também, que vocês têm essa proximidade maior com o cliente? É a avó que costuma ir lá comprar sempre o presente dos netos, o jovem que sonha com tênis, muitas vezes entra, de repente na loja já sai com o calçado no pé. Vocês percebem um pouco mais essa proximidade, estando mais nos bairros, iniciando nos bairros? Na verdade, o Joinville é uma cidade com bairros muito grandes, né? E são bairros que, bem dizer, são outros centros. Tem bairro de Joinville que é maior do que uma grande maioria das cidades de Santa Catarina. E a tua pergunta, ela cabe bem para uma loja que nós abrimos, onde nós temos o escritório, o Leandro conhece lá, que quando nós abrimos lá, os caras diziam assim, o que vocês estão fazendo aqui no bairro? Isso aí é loja de shopping, isso aí é loja para estar no centro, isso aí é... Só que a gente lá atrás já estava vendo que existia um fluxo contrário, que foi aonde nós iniciamos, que foi no bairro, que era um fluxo contrário. Quem estava no centro estava passando dificuldade, com vontade de vir para o bairro. E nós já estávamos fundamentados no bairro. Então nós fizemos o inverso. Nós, fundamentados, fomos para o centro. Certo. Só que quem trabalha no centro, quando ele vem para o bairro, ele não sabe trabalhar, entendeu? Ele não sabe atender o povo da forma que o povo quer ser atendido. Porque a tiazinha entra com uma blusinha que estava fazendo a comida, um chinelinho de dedo, entendesse? O tio vai com aquela bermuda caindo, chinelo. Então o cliente é diferente. Lá no centro é todo mundo arrumadinho, todo mundo cheirosinho, bonitinho. E a gente fez o fluxo contrário. Então a gente foi para o centro. E aí a gente viu que o centro realmente era exatamente o que a gente imaginava. É um lugar para você aparecer, fazer a mídia da tua empresa, deixar a tua empresa conhecida, mas o nosso foco é os bairros. Complementando, você perguntou se isso ainda, se essa visão, de repente, ainda ela é próspera ainda, né? Eu digo o seguinte, eu acho que você quando projeta abrir uma empresa ou uma loja, principalmente no varejo, você tem que estar onde as pessoas estão. Então você tem que ir até elas. E engraçado, porque quando a gente abriu, em 2003, né, se tinha um cenário. O centro ainda era forte. Mas vocês devem estar acompanhando o que os centros das grandes cidades estão sofrendo. Perfeito. Perfeito? Você pega o centro de Curitiba, hoje se chama Centro Velho. Você pega o centro de São Paulo, se chama Centro Velho. Você vai em Porto Alegre, é o Centro Velho. Perfeito. Perfeito. E perigoso, né? Então, perigoso, o centro hoje, o centro de Joinville, dentro de Santa Catarina, começou a ficar velho. E as pessoas, com a mudança da financeira mesmo das pessoas, a evolução da própria sociedade em si, levou as pessoas à mobilidade se tornar um pouco mais complicada. Você pegar um ônibus lotado, você querer ir em tal lugar para fazer uma compra. E o Joinville, uma cidade específica que nós estamos conversando aqui, porque a gente vive aquele cenário, eu tenho loja em São Francisco também, é um pouco diferente, porque é uma cidade menor. Lá está no centro. Lá está no centro. Lá está no centro. Certo. Lá está no centro. Então, assim, você pega... o que aconteceu com as grandes cidades? Os serviços que antigamente eram exclusivamente no centro, eles passaram para o bairro. Então, você já tem cartório, todos os bancos, todas as cooperativas, todos os grandes mercados, os grandes players de negócios, os centers, né, que se fala em lojas de material de construção e tal, todas elas foram para o bairro. E a população, ela vai se acostumando, ou ela vai aprendendo que dentro do seu reduto próximo, dentro do seu bairro, ela consegue fazer tudo.
Então existe uma economia para o próprio cliente de deslocamento, de tempo. Tempo é dinheiro, né? Todo mundo hoje já fala tempo é dinheiro. Então elas começam a entender que se você apresenta para aquele consumidor algo inovador, algo específico, onde ela procura, onde ela consegue ser atendida na sua necessidade, que ela fosse procurar no centro ou num grande shopping, você acaba fidelizando esse cliente. Então, eu penso que os comércios, a gente vê grandes mudanças, grandes inovações, né? Eles vão partir realmente para atender o seu cliente cada vez mais próximo, né? Mais próximo do cliente hoje certo. é o celular, que é o grande desafio no varejo hoje. A informação ficou né? rápida. Né? Você ter o cliente hoje comprando através do celular ou do computador, mas muito através do celular. Então, você já tem aí hoje 25% do varejo. 25% aproximadamente, né? Acho que é o estudo aí. Sim. Não vou precisar esse número, se é 25, 23 ou 27, sei lá. Mas vamos falar em 25% hoje de uma venda no digital. Então, o cliente está muito próximo. Muito próximo. Se ele está próximo do celular, você imagina se você está próximo da casa dele. Você está próximo da casa dele, você está mais longe do que do celular. Né? Com certeza. Mas ainda não são todos ainda que têm essa prática de comprar para o celular, então as portas ainda nós temos alguns anos aí, né, Milton? Mas assim, ó, teve um start e tipo assim, ó, eu não sei como é que foi para as outras cidades que a gente não acompanha. A gente não vive outras cidades, a gente vive Joinville. Então, teve um start que se chama pandemia. Certo. Que ela startou em Joinville uma situação em que ia levar mais uns 10 anos ainda para acontecer. Fecharam lojas em Joinville de anos, né? De anos de abertura. E isso no centro de Joinville, entendeu? Onde tinha um fluxo de pessoas muito grande. Então, na pandemia, isso deu uma queda relacionada principalmente ao transporte público, que Joinville, como é uma cidade muito horizontal, ela é uma cidade muito longa, então precisa de um transporte público de qualidade. E na pandemia, se eu não me engano, derrubaram 75% do transporte público, ficou 25% andando. Então, os bairros mais extremos, eles cresceram muito. O senhorzinho que era dono de um mercadinho pequenininho, nessa época, ele cresceu, ele expandiu. Por quê? Porque não tinha locomoção, ninguém ia para o centro. E o centro, que era para mais uns 10 anos ele ir brigando, lutando e tentando reviver, ele, de repente, ele sumiu. Então, quer dizer, hoje você encontra várias lojas, várias salas fechadas, o aluguel ainda não se adequou, os proprietários dessas salas, eles ainda não têm a necessidade de baratear, vamos dizer, para botar qualquer um lá dentro. Então, acho que também não é assim que funciona, acho que está correto, de uma certa forma está correto, porque também não adianta poluir o centro, né, com um monte de aventureiro e ficar um negócio estranho. Mas a pandemia, ela mostrou muito a realidade que se apresentou a Joinville rapidamente, muito rapidamente. Saldi, Fernando, eu tenho uma coisa que, assim, eu também, né, daquelas tiradas, eu digo, o mundo, o mercado, o comércio está mudando muito. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas quase imutáveis. Então, sim. São algumas coisas interessantes, né? E eu passei, eu fui do mercado bancário, aí, né? Trabalhei 28 anos no Banco do Brasil, e eu vivi essa fase do surgimento dos cartões. 88, 89, 90. Então, a dificuldade, inclusive, que era para a gente colocar para o comerciante, para o comércio, a maquininha, aceitar. Na verdade, não era a maquininha, né? Era o carbonado. Então, todo esse processo a gente passou, né? E depois eu passei 98, 99, aí também 98, 99. 2003, né? Vocês iniciaram, nós iniciamos 2005.
quando já começava uma realidade que o cartão já era uma coisa consolidada. Sim. Já era uma coisa assim como mais poucos tinham, né? Poucos tinham. Mas aí 2009, por aí, 2008, 2009, a gente passou a fase também dos cartões private. Começaram a surgir os cartões private, que são os cartões de rede, sim, fora do sistema bancário, né? Uhum. E se comentava muito, né? E eu vivi essa experiência, inclusive, com um sócio dentro da empresa. Olha, o crediário vai terminar. E nós fomos, eu fui persistentemente chato em manter, eu digo, olha, para mim é um produto ainda, nós não somos grandes, Uhum. Eu não quero concorrer com isso, e aí vem talvez o foco. Sim. Vem talvez o foco, como é que a gente ficou no mercado disso, porque são poucas empresas. Como você é visto, né? No Brasil, que faz o trabalho que nós fizemos, sabe disso? Tem o cartão private bastante, sim, certo? Mas manter o crediário, que a gente teve assim lá atrás, né, a teimosia de manter o crediário e foco nele. Então fomos nos especializando em crediário, passou por uma grande transformação, claro, ele passou por uma grande transformação, porque exatamente era na fichinha, era aquela fichinha de arquivo que vocês sim, tinham, né? Na época da minha empresa, quando eu comecei, já não. Já era o RP. Não, já era RP. Mas nós como funcionários, né? Mas nós, 2009, 2010, aqui ainda nós pegamos lojistas, agora em 2014. Eu tenho concorrente que ainda tem. Sabe, Sim, no tá caderno, cheio, na fichinha, né? E claro, foi se transformando. Então a gente, né, teve talvez essa felicidade de irmos nos adaptando, como a gente criou aí uma tecnologia própria, coisa aí de dar espaço de piar o filho com dois amigos, dois muito novos, já vislumbrando algo diferente. Mas nós mantivemos a essência do crediário. Nós mantivemos realmente a essência do crediário e que vocês mantiveram também. Até passar para você. Ano passado, não, mas até hoje, não. Na verdade, vocês continuamos. Não, continuamos. Mais forte que nunca, né? Sim. Então, né, como é que vocês veem, vamos dizer, os canais de venda que estão surgindo e, ao mesmo tempo, uma coisa quase milenar, centenária, que é que o crediário é uma relação de confiança, é uma relação de conhecimento, né? Mas como é que o cliente consumidor, com tantas inovações, ele continua apegado ao crediário? Como é que vocês veem isso? Eu vejo, Milton, da seguinte forma. A gente estava falando aqui bastante de inovação, né? Uhum. Inovar. Até teve uma pergunta muito interessante. Tem coisas que não mudam? Uhum. Entre aspas, né? Inovar. Fazer a mesma coisa de uma forma diferente que ainda ninguém fez. Certo. Correto? Uhum. Então, quando a gente foi avaliar essa questão do crediário, por que mudar, por que não mudar, ou vamos ficar como a gente está, é justamente porque nós não tínhamos investido o suficiente para inovar o crediário. É isso aí. Então, nós íamos fazer a mesma coisa, certo, sem inovar. Com a TIDAS, a nossa avaliação é o quê? Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Certo? Só que de uma forma... Só que com qualidade. Só que inovando. Então, nós temos hoje um parceiro que nos dá a inovação, que dá a tecnologia. Exatamente. A tecnologia hoje é importantíssima para o varejo. Muita gente, mas onde é que você vai usar a tecnologia no varejo? É importantíssimo, vai usar em todos os processos. Vai usar em todos os processos. Então, eu vejo assim, inovar, fazer a mesma coisa, igual, não muda. Uhum. É a mesma coisa. A essência é a mesma, não muda, mas tem que fazer de uma forma mais eficiente. É que o comerciante, na verdade, se ele fosse apegar a todas as possibilidades que abre quando ele está exercendo sua função, empreendendo, ele vai abrir tanto que ele não vai conseguir ter foco, entendeu? E o nosso foco sempre foi o crediário. Só que hoje, se a gente sentasse para conversar e analisasse um valor X ou Y para investir em cima do nosso crediário, íamos dispersar um valor que poderia ser colocado em produtos, que poderia ser colocado em melhorias em loja, e em cima de uma coisa que nós não temos a equipe certa para a expertise certa para o momento certo. Nós estamos batalhando, trabalhando, vendendo, comprando,
mas não temos uma equipe montada, voltada para aquele segmento, para esse segmento. Mas é uma coisa que a gente sempre falou, o nosso crediário, se não fosse para uma empresa que nem a Tidas, provavelmente estaria na nossa mão ainda, a gente continuaria tocando, aumentaria a quantidade de funcionários aos poucos, ia fazendo o serviço, mas não íamos passar para uma empresa que não nos desse o suporte ou que não nos acolhesse da forma ideal para cuidar. A gente está falando de uma carteira de 30 mil clientes, então quer dizer, não é pouco cliente, são bastante e com tempo de casa, que a empresa já tem 21 anos, então assim, tem muito cliente que começou com nós e até hoje encontra nós muitas vezes em lugares e fala, eu fui o primeiro cliente do Zaldir Fernando, eu não sei o que, então isso aí é satisfatório para nós, entendeu? Tem um caso... E eles compram no crediário. Tem um caso até recentemente, tive num jantar com uma funcionária que foi a primeira funcionária, o Milton, e graças a Deus ela tá muito bem também, fazendo outras funções e tal. Ela ficou conosco um tempo, no comecinho, e ela foi, como a gente abriu nesse bairro, uma escolha, né? A gente procurou um funcionário também que tivesse um certo conhecimento lá da região, né? Do bairro e tal. E ela conhecia muita gente, uma pessoa muito carismática. Então nós brincávamos muito, porque os cachorros passavam lá do outro lado da rua lá. Daí elas, aquele cachorro lá é do fulano de tal. Ô, Soli, aquele cachorro tá perdido. Vamos segurar o cachorro e chamar o dono aqui. Que o cachorro fugiu. Aí eu digo, pô, o nome dela chama ela de Vanete, né? Uhum. Ela é uma querida, uma pessoa muito carismática e que iniciou junto com a gente. E eu dizia assim, Vanete, vamos fazer o seguinte, para aquele cliente ali, Vanete, tu conhece? Conheço. Isso é bairro. Dá para vender, Vanete? Pessoal diz, pode vender, que eu garanto. Isso é bairro, entendeu? Aí chegava em outra situação, ela dizia às vezes, né, Saldi, dá uma seguradinha aqui, dá uma aliviada. A seguradinha que tá ferrada. Não vende muito, vende pouquinho, espera, vamos ver se tal. Mas as particularidades foi lá do início, né? E voltando a essa questão recente ali, logicamente, poderíamos ter partido fazer um investimento no crediário e tal, mas a gente optou por realmente ter um parceiro no segmento. Foi uma opção nossa. É justamente por fazer a mesma coisa... Somar, né? Fazer uma mesma coisa de uma forma diferente. Então, e logicamente que nós falando em investimento, você fala em investimento, lógico, você pensa em retorno em uma série de situações. Mas você tem que fazer um investimento, às vezes, solo, para um negócio que é macro e não é micro. Né? Não é, o crediário não é só meu, o cliente não é só meu, ele é do bairro, é do comércio, é do mercado. Então, você pegar alguém que realmente tem essa tecnologia, né? Eu tenho a tecnologia. Tá tudo dentro da cabeça. Tá tudo dentro da cabeça. Eu comecei fazendo do zero, né? Mas aí você pensar, não, tem que tirar da cabeça e colocar. Você tem o conhecimento. Tem o conhecimento, mas aplicar. Vamos aplicar ela no dia a dia, né? Só que não é pegar uma pessoa e dizer assim, não, eu vou te ensinar a fazer e tu vai fazer desse jeito. Não adianta, tem que ter o conhecimento. E depois nós estamos... Às 8 horas que as portas estão abertas dentro de todas as unidades, todas as lojas, não tem como você ter a mesma avaliação. Você repassa esse conhecimento, mas a pessoa vai ter um tipo de avaliação. Uma diferença, você tem vários funcionários que fazem a avaliação. Se você disser para um que pode vender, o outro vai dizer que não. Correto? Exatamente. Na verdade, eu queria até um outro insight a partir do que vocês falaram, porque esse específico de ser do bairro, mas vocês conquistaram 30 mil clientes. Isso também depende muito de manter uma equipe engajada para esse atendimento diferenciado, para conhecer até os cachorros que passam na rua. Como é que é esse desafio para vocês? E eu acredito que no dia de hoje, no varejo, seja um desafio quase que conjunto, né? Conseguir uma equipe engajada, manter uma equipe preparada para o bom atendimento, para entender que às vezes o senhor sim vai entrar de chinelo, de shorts, mas que ele tem o potencial de ter uma boa compra, de ter um bom crediário. Como é que funciona isso para vocês? Tem de repente, algum desafio que vocês passaram, que possam compartilhar? Tem alguma ideia para trazer para os nossos lojistas? Essa é aquela parte que eles falaram para cortar. Não, mas tá difícil. Difícil. Bem complicado. Eu acho que como é que eu vou falar? A procura do emprego dentro de uma cidade industrial que nem Joinville, o comércio, ele é o desafogo. Ele não é a peça principal como era nas antigas, entendeu?
Antigamente a mulher sabia costurar, ela ia costurar. Ela sabia vender, ela ia vender. Ela sabia trabalhar na indústria, ela ia para a indústria. Hoje em dia é um negócio que nos complicou demais. Essa mudança, essa alteração de geração, vamos se dizer, de geração. E isso complica muito. A gente faz entrevistas e não vou falar se decepciona com as pessoas, mas você percebe que há um desinteresse muito grande. É uma busca sem futuro, entendeu? Você vê no olho da pessoa que ela tá ali, mas não é porque ela quer. Ela tá ali porque amanhã depois eu vou aparecer numa mídia, eu vou fazer uma dancinha, eu vou inventar uma coisinha e eu vou explodir, eu vou ganhar. Então a entrevista de emprego, ela virou um negócio assim que tu olha para a pessoa, tu vê assim que ela não tá visando absolutamente nada dentro da tua empresa. Ela não vem com aquela prosperidade que vínhamos antigamente. Pô, vou vender, se eu vendia 100 esse mês, vinha o meu salário, pô, mês que vem, caraca, velho, se esse mês eu já ganhei isso vendendo isso aqui, mês que vem eu vou arrebentar de vender. Vou louco para cima do negócio. Não tem, eles não têm essa aptidão. Não tô generalizando, sim, né? Sim. Não tô generalizando, mas inclusive viemos para cá conversando sobre várias situações e temos funcionários, temos até uma funcionária que fez 17 anos conosco. Então a Alessandra, ela está há 17 anos na empresa. Então são pessoas que estão trabalhando conosco, que a gente vê que quer, a gente vê que gosta, e ela pertence à Company Calçados, entendeu? Ela tem a empresa como dela, e como as outras gerentes também, que todas as gerentes já têm um certo tempo de casa, então todas vê que aquilo ali, elas vão para a empresa, e a gente sempre posiciona em reuniões gerenciais, coisa assim, tipo assim, ó, a loja é tua, você tem que cuidar dela, você tem que zelar por ela, você tem que abrir, tem que fechar, tem que limpar, tem que passar um pano no negócio, tem que fazer. Então, com o tempo e como é uma empresa familiar e a proximidade entre elas e nós é grande, elas têm esse respaldo nosso para poder executar algumas operações dentro. Isso cria um valor pessoal para elas, entendeu? E isso é o que a gente não encontra mais. São poucas as pessoas que entram para fazer uma entrevista de emprego que você olha no brilho da pessoa e diz assim, essa aqui vai para frente comigo, entendeu? Que probabilidade a gente dá. A inovação é o caminho, né? A gente tem alguns projetos, nós inclusive agora, mês que vem, a gente vai começar a instalar numa loja o autoatendimento. Autoatendimento. Porque buscar uma nova opção, né? Hoje a gente já encontra bastante nos mercados. O inovar. Já encontra nos mercados, né? Você vai hoje nas redes maiores, aí você encontra o autoatendimento, você se atende sozinho e tal. Acho que isso é muito importante. A gente pensa nessa situação, né? Logicamente, treinamento para funcionário, você tentar qualificar, né, aquela mão de obra é muito importante. A gente enfrenta os problemas de mercado porque a nossa região, né, Milton? Eu costumo dizer que a gente mora na Europa brasileira, que dentro dos problemas que o país tem, a gente ainda vive os menores. É verdade. É verdade, né? Eu acredito que nosso estado aqui Escutamos agora na rádio, vindo para cá, nós só perdemos para São Paulo. E na questão de emprego em Joinville, por exemplo, nós temos praticamente 100%. A indústria é muito forte. Então, assim, a gente, com o tempo, né, Milton? Você sabe que as grandes economias, elas sofrem com a mão de obra. Você pega exemplos de países que importam, né, a mão de obra, né? Aquela mão de obra onde o seu povo ali já não quer mais executar, aquela mão de obra um pouco mais complicada, aquela mão de obra um pouco mais braçal, ou aquelas vezes até devido à remuneração, devido à realidade de remuneração. Então os países acabam importando muita mão de obra, né? Nós já estamos vivendo em Joinville uma realidade de muito imigrante. Muito imigrante, né? Muito imigrante. Muita gente vindo de fora, dos países aqui da América do Sul, né? Nós temos aí a Venezuela com problema, nós temos aí outros países aí. Colômbia. Também, outros países. Então Bolívia. Temos muito boliviano, muita gente que vem para acabar preenchendo aquelas vagas onde o jovem, né? Que foi um pouco da questão da geração, nova geração que é
quer um emprego mais voltado à tecnologia. Nem culpando, né? Nem a gente conversa, mas nem culpando, falando que não, é porque é a geração, não adianta. É uma mudança muito grande, né? Mas, Lene, a gente está aí conversando, eu tenho uma curiosidade, é pouco tempo ainda, eu comento. Eu queria entrar assim que vocês, assim, com muita tranquilidade e com muita franqueza, expressassem para nós, né? Porque eu comento com os nossos comerciais, com o nosso pessoal de contato, Leandro aí, e talvez vocês até conseguem perceber isso aí, algumas coisas que eu sempre digo para eles o seguinte: vocês precisam, deixem de fazer negócio, mas jamais abram mão da transparência com os nossos clientes. Então, e vocês, o que vocês fizeram, eu falo que a nossa relação de parceria é muito uma relação de confiança. Por quê? Você entrega uma parte importante da tua atividade, do teu negócio, na mão de um terceiro. Sim. Na mão de um terceiro. Sim. Né? Então, se você vai, compra um computador, compra uma televisão, compra um objeto, um carro, você basicamente resolveu o teu problema, é o que você queria, você tem os dados do mercado, compra um tênis, então, né, compra um calçado, é o que você queria. Mas no nosso caso, quando a gente contrata, faz uma parceria com vocês, nossos parceiros, é o primeiro passo de uma longa jornada. De uma longa jornada, né? E vocês entregam na nossa mão, né, o aspecto confiança, a gente entende que é fundamental. E como é que vocês estão se sentindo nesse período com a Tidas? Com toda sinceridade. Eu acho que agora eu posso falar porque eu trato muito mais diretamente essa aproximação com a Tidas, e hoje nós temos dentro do nosso faturamento mais ou menos em torno de 23%, 24% na mão da Tidas, entendeu? Com forte aspecto de crescimento. Então isso aí claro que a gente cuida bastante, analisa os números, verifica, porque foram 30 mil clientes que entraram para a Tidas administrar. Certo. Então eu e o Leandro temos conversado bastante, fizemos reunião, eu tenho as pessoas lá dentro que cuidam, que estão também próximas ao crediário, e a gente pega muito feedback de caixa, como é que está o desenvolvimento lá na boca do caixa, como é que o cliente está se adaptando ao Tidas, porque são muitos não eram Tidas, hoje estão migrando, porque já são clientes nossos de muito tempo, entendeu? Mas eu estou falando ainda que a gente ainda está de fralda com a Tidas, porque nós começamos em outubro do ano passado, então em uma loja, que foi a loja que nós abrimos lá no Rodrigues, e não fechou um ano ainda daquela loja, e as outras a gente virou dia 20 de janeiro desse ano agora. Mas eu, pessoalmente, pelo que eu conheço, pelo que eu entendo, e pela minha projeção, nós temos um caminho bem bom pela frente, entendeu? Pelos meus planos, pelo que eu imagino de que vai acontecer, o caminho é positivo, entendeu? Ele já ficou positivo, a gente alinha, porque toda vida tem percalços. Claro. Uma mudança requer isso, não adianta, é que nem você mudar a sua equipe dentro da loja, vai dar algum problema, vai diminuir a venda, vai dar alguma coisa, vai acontecer. Mas você tem que pensar positivo, vamos dizer. Mas pela minha análise, foi uma boa escolha ter vocês como parceiros. E eu acho que o futuro é próspero. Eu da minha visão, assim, eu digo para ti que o primeiro passo é você dizer o sim, né? Você recebe um convite de casamento. Casar. E o primeiro passo é você dizer sim. Eu digo para ti que a gente ficou em um período de negociação, acredito que meio ano, praticamente, um pouco mais. Porque foi... Até nós dizermos o sim, né? Da minha parte, principalmente, que iniciei o crediário, vamos dizer que é o meu filho, né? Filhote. Meu filhotinho.
Então, a primeira parte assim mais complicada é você acabar dizendo sim, né? Depois que tu casou, daí você tem que arrumar, ou se tiver pronto, tem que arrumar. Eu vejo que uma situação que quando eu comecei, Milton, 60%, 75% da minha venda era crediário. Certo. E isso com o longo daquela história que você contou aí de cartões e concorrência também, né? Certo. Foi diminuindo isso. Então hoje nós estamos aí com 25%. Mas até pouco tempo atrás, aí, antes da pandemia, nós estávamos com 45% ainda de venda de crediário. Então, como o Fernando falou, que é positivo e temos um caminho a percorrer. Eu acho que a gente tem que... fica aqui o recado, né? Temos que crescer. Temos que crescer, nós temos que fortalecer, nós temos que fazer campanhas, temos que verificar as estratégias, alinhar as estratégias. Mês a mês, né? Mês a mês. Porque quando a gente fez lá em janeiro, primeiro mês de fechamento, me traz os números, eu procuro o que deu aqui. E daí a gente, mas calma, calma, tem que acertar isso, aquilo. Poxa, mas não, é para o mês seguinte. Não é para daqui conversar para que em 2000 nós acertar, o trem vai passar. Nós temos que acertar a linha do trem. Então, eu vejo que acertamos, corrigimos algumas coisas e tal, mas temos um caminho próspero, temos que fortalecer, alinhar as estratégias e crescer. Crescer a questão do faturamento de crediário. Isso, acho que isso é muito importante. Isso é importantíssimo para nós. Acho que voltar aquele cliente a ter aquele carinho no tete-a-tete, no olho a olho. Nós vendendo lá a imagem do Tidas, né, do crediário, que é nosso hoje. É nosso. O filho é nosso. Perfeito, isso. Então, fazendo essa parceria, vendendo essa imagem, e o Tidas também se comprometendo, como se compromete, que tem uma equipe, eu acho que bem qualificada. Parabéns pela equipe, parabéns pela empresa. Tivemos lá hoje, já demos uma volta lá, não conhecemos tudo, mas assim, o pouco que vimos, a gente já sabe como é que é a organização de uma empresa, né? Então, parabéns também pela tua empresa, parabéns pelos teus funcionários. Tem pessoas muito, muito atenciosas. Competentes. E competência. Muita gente competente. Palavra-chave. Para você fazer isso, tem que ter competência. Não, é muito bom. Lênin, acaba que a gente vai se empolgando aí, né? Não, e é exatamente. Tem um cronograma, provavelmente. Os cortes, depois faz os cortes. Mas eu só queria complementar uma situação que, assim, ó, a gente vive hoje, naquela questão do crediário, a gente vive hoje uma mudança de geração, mas isso, assim, a gente já está também com 31 e 34 anos de comércio, a gente também já está meio que começando a saturar, entendeu? E os filhos estão vindo juntos. Então já tem um filho meu já tá, os dois do Saudi já estão, e já estão pegando. E eles, essa ideia, eu tenho que passar para ir vender para eles. Porque amanhã depois o Leandro não vai mais conversar com o Fernando. Certo. Ele vai conversar com um deles, entendeu? Então essa ideia, para estar fundamentada, eu tenho que fundamentar na cabeça de quem vai fazer o futuro do negócio, entendeu? Isso mesmo, isso mesmo. A sucessão vai ter que vir crescendo, dizendo assim, não, nossos pais fizeram e até agora deu certo, por que agora vai dar errado? Então eu tenho que vender uma ideia para eles, mas mostrando que aquilo é sucesso, que aquilo é bom, que aquilo é positivo. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que prosseguir, voltado para eles. Inclusive, né, Fernando, o Vinícius, que está junto comigo na parte comercial, né? Vender a parte comercial, o crediário é comigo e, no caso comigo, na minha parte da empresa, né? E o Fernando é da parte da administração, vai continuar a parte da administração do crediário. Mas o Vinícius, inclusive, foi um entusiasta, né? Não, mas vamos fechar assim, mas calma, vamos estudar. Vamos fechar, mas isso aqui é bom. É que eles olham aqui, eles têm uma facilidade tão grande de achar as coisas e buscar as coisas e trazer as informações, e isso é bom para nós. Porque nós não vamos procurar isso aí, nós não vamos atrás. Eu gosto, tipo assim, mas tem que conhecer, não. Conhecer para mim é ir lá e visitar, que nem fazia quando era pequeno. O pai não levava para visitar a tia, não levava para visitar o avô. Eu digo, não, se eu vou fazer negócio com o cara, eu tenho que ir lá olhar no olho dele, apertar a mão dele e dizer, não, nós vamos ser parceiro de negócio. É dessa forma que a gente é.
Eles já não, eles têm uma facilidade muito grande de puxar as informações e já ter uma noção melhor. É muito interessante, né? Porque a gente acaba não levando para esse lado a conversa, mas a linha do tempo ela se faz muito fácil, né? De como iniciou, de como foi a trajetória e de que o futuro já está muito bem planejado, já está muito bem desenhado a partir do momento que vocês têm essa sucessão já pensada. E isso também serve até como insight para o nosso lojista, né? De que essa linha do tempo ela precisa ser sempre presente dentro do comércio, dentro do varejo, Muito até para que ele possa se garantir, né? Nessa tomada de decisões, em tratar essas questões sensíveis mesmo, né? Você sabe que é o seguinte, né? O Milton acho que vai concordar com a gente aí. A loja, ela envelhece com o dono. Certo. E o seu negócio envelhece com você. Certo. Então, é importante que você tenha sangue novo. Juventude. Juventude, sangue novo, ideias novas. Coragem. Nós podemos a gente contribui muito com a experiência, né, Milton? Ensinamos bastante, muito, né? A gente ensina muito com a experiência. Logicamente que todos os processos que você tem na tua empresa, você conhece, que você passou, você montou, você fez aquilo começar do zero, você plantou aquela semente e está vendo crescer. Agora, eu tenho uma consciência muito grande que a minha empresa, a nossa empresa, ela precisa de sucessão, ela precisa de sangue novo. Ela precisa de ideias novas, de gente que venha para ver aquilo que a gente ainda não consegue ver. Isso que você está falando, Saldi, eu depois podem anotar aí, lembrem de uma leiturinha simples. Eu sou apaixonado por uma leitura, e quem está nos ouvindo, anote aí, procure uma leiturinha Vista Cansada. É uma página. Isso que você está falando é o seguinte, e é verdade. Do outro lado é a Resende. Se a gente não cuidar, o tempo cansa a nossa vista. Exato. E a gente envelhece, o nosso negócio envelhece junto conosco. Então, nós temos uma empresa, né, mesmo eu sendo quem tem mais idade dentro da empresa, aqui, né, mas nós temos uma empresa irrequieta. E, felizmente, né, eu tenho uma equipe nova. Que ela não me deixa cansar a vista. Eu já, por natureza, sou um curioso, bastante curioso, aberto a ouvir e a deixar as pessoas fazerem, porque eu acho que vocês estão muito certos, não também trazer os filhos. E eu digo o seguinte, e falo isso dentro da empresa, não só para o meu filho, mas para a nossa equipe. Eu digo, vocês têm que ter coragem de errar. Tentem fazer e vocês têm que ter coragem de errar. Se não, tem que cuidar para não comprometer o negócio, para não comprometer a empresa, para não criar um problema com Aí vem a experiência, né, meu? Isso, aí vem a experiência que você está por trás, né? Não deixem de usar a criatividade. Não olhem além do que vocês estão vendo. Porque, de repente, né, você vê isso aqui, né? É uma xícara. Para que ela serve? Né? Mas, então, tudo que está por trás de repente, do que pode servir isso aqui. Além de servir, de repente, para um café. Exato. Né? Então, e tem uma outra leitura que eu gosto muito também, que é Perigo na Zona de Conforto. Né? E eu acho que talvez a gente tira vocês também, na hora que a gente faz uma parceria dessa, da zona de conforto. Da zona de conforto onde você tinha todas as decisões, você tomava as decisões, certas ou erradas, vocês tinham isso aí. E aí, eu tiro uma zona de conforto, mas esse cliente aqui eu vendia, não vendia, como é que tá? Por que não dá de fazer agora? Como é que não dá? Esse aqui eu não vendia, mas estão tentando vender. Então, que a gente não acerta tudo, mas é um ponto de equilíbrio que a gente tem que pegar. Mas, né, essa coisa que você falou. Então, a gente tem que cuidar para que o nosso negócio não envelheça junto com nós. Certeza. Né? E o ideal é que nós estamos à frente e tocando junto e absorvendo muitas situações, mas deixando eles também. Fazer uma parte deixando toda a parede, porque a gente já estudou de vários turistas que tiveram que voltar para o negócio porque deixaram na mão do filho, entendeu? Deixar por sucessão, cara, é algo desafiador mesmo, mas na maioria das vezes os culpados somos nós. Sim.
mal instruído pode dar problema. Eles não iniciaram o processo, né? Começa a travar as atitudes e tal. Você você começa a engessar. Porque o tempo nos deixa medroso. Não adianta. Sim. Vocês arriscavam muito mais quando tinham menos para perder. Né? Chegávamos a encher carro de mercadoria e vir buscar, porque tipo o cara, para chegar o produto na loja, o caminhão vai entregar, que não era tão simples assim. Hoje em dia estrala o dedo, já tem um caminhão. Não, a mercadoria vai chegar na loja tal dia só. Mas não. Pulava no carro e ia lá buscar. Tem outra situação. Era coragem, né? Tem outra situação, né, Milton? Que às vezes você chega, com certeza, às vezes a gente chega dentro de uma loja nossa, uma unidade que a gente tem de centro. Por um determinado momento nós não fomos lá, de repente por uma semana, ou 2, ou 3, ou até um período maior que seja. E você chega dentro da loja e com a experiência que tu tem, tu já bate o olho, você já vê o que está... Já vê o problema. Você já vê o que está de errado, né? E aquela questão que você, justamente para justificar, aquela questão da zona de conforto. Você está dentro do negócio, você convive o dia a dia e acaba você passando por cima de muita coisa. Então isso é normal do ser humano e por isso que precisa de ter alguém com experiência, mas também ter a juventude, ter o olhar diferente. Um olhar diferente, de ver, justamente de dizer, olha, a tecnologia do Tidas vai nos atender. Ela é moderna. Ela vai dar solução àquilo que nós temos que fazer. Né? Nós vamos contratar um parceiro, vamos fazer uma parceria. Então eles têm esse olhar, conseguem visualizar um pouco mais rápido do que a gente consegue, às vezes, engolir aquela mudança, né? De certa forma, digerir ela até que ela se torne uma coisa um pouco mais visível para... É mais ou menos quando tu tens uma loja e tu tá vendo que ela tá indo pro buraco e tu não consegue dizer, pô, vou ser obrigado a fechar, ou eu fecho ou ela vai falir, não tem jeito. Porque aquilo ali é filho teu, cara. Não adianta, tu não consegue ir deitar e acordar tranquilo e dizer, não, ela não tá dando lucro, tá tudo certo. Não tá tudo certo. É uma coisa, é muito mais forte, é muito mais pesado, entende? Tu tem que se deitar, e pra ti, tu quebra, mas tu não larga o osso. É verdade. E é isso que tem que mudar, né? Isso que a juventude vem e faz essas alterações. Eles são muito mais dinâmicos, muito mais rápidos, muito mais ligados. Se não, isso aqui já não tá dando, já muda para lá, traz para cá. Então é a experiência com a vontade. É isso mesmo. Seu Milton, por incrível que pareça, a sua conversa passou muito rápido dessa vez. Ela foi tão boa que ela passou muito rápido. Já deu 1h e quanto? Exatamente. Vão ter que ter cortes, então. Não, nem tem como cortar, né? Porque o papo foi tão bom que nem tem o que cortar, né? Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui conosco. Em nome da Tidas, agradecer por compartilhar tanta experiência, por trazer também, por enriquecer o nosso podcast. E, mais uma vez, lembrando que as nossas portas estão sempre abertas, os nossos microfones estão sempre abertos para caso vocês queiram compartilhar suas experiências outras vezes, né, seu Milton? É sempre um prazer recebê-los. Obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu que agradeço. Agradecer ao Milton pela oportunidade de ter nos chamado e ter até te esperado, porque você falou que já queria que fizesse lá, e eu disse, não, esse aqui é meu parceiro, tem que estar junto. Que bom. Foi o que eu falei lá, eu disse, não, se é pra estar, tem que estar os dois, senão não vai ser uma entrevista completa, vamos se dizer. Mas agradecendo a Tidas pela oportunidade também de virar essa parceria legal, essa parceria bacana. Agradecer por estar nos dando esse espaço de poder falar um pouquinho mais do que a gente costuma fazer diariamente com a nossa empresa. E se a gente poder ajudar e passar alguma informação produtiva que alguém possa levar, que bom, agradeço e agradeço a Deus também por esse momento. Então, é isso aí, Fernando. Muito obrigado também, obrigado pela parceria, né? Temos muito ainda a crescer junto, a termos novas experiências aí com a Tidas. Agradeço pela entrevista, pela oportunidade que possam ter sido alguns minutos, uma hora aí, alguns minutos de uma conversa produtiva. Saúde, Fernando. Em primeiro lugar, também da nossa parte, muito obrigado.
Muito obrigado. É muito bom a gente conversar, né, Lene? É muito bom. A gente é um projeto nosso de tentar auxiliar outras pessoas. Eu digo que nós, no fundo, nós trabalhamos aí hoje com um grande número de lojistas e nós nos tornamos uma família. Nós nos tornamos uma família. Eu sempre disse que nós não somos uma financeira. E não é que a financeira não é importante. Tá? Ela é importante. Mas nós trabalhamos numa relação de parceria. Uns aprendendo com os outros. Né? E eu queria só que cada um de vocês assim resumisse com de repente, 2 fatos que vocês acreditam para alguém, para os lojistas, para ficarem no mercado como empresários. Eu acho que você tem que ter vocação, tem que ser vocacionado e muita resiliência. Porque exige isso do empresário hoje no Brasil, no nosso mercado, possivelmente no mundo. Né? Tem que ser vocacionado, então 2 palavras, vocação e resiliência. Eu acho que o dom, ele já nasce com a pessoa, né? E se você já tem o dom, já tem produtividade, já é uma pessoa que se destaca, já tem um conhecimento diferenciado, vai que dá certo. Porque o grande detalhe de um bom negócio é você conhecer o seu produto. Se você conhecer o seu produto, com certeza você vai ter resultados positivos. Se você for desalinhar do que você conhece, não vai. Mas foca no que tu conhece que vai dar certo. Resultado positivo, com certeza. Conhecimento é tudo. Ok. Eu também encerro, né, Lene, e talvez contribuindo com quem está nos ouvindo, com quem vai nos ouvir, eu entendo que amar o que você faz, ele é fundamental. Segunda coisa, eu acho que para o mercado, para os lojistas, né, vocês são desafiados todo dia, como você sobreviver não vendendo só preço. Porque, né, a gente vê o varejo enfrentando crises fortes, grandes empresas do varejo, porque entraram na briga só do preço. O preço é fundamental, o consumidor valia muito isso, mas eu entendo que vender valor, e valor você vende com algo também que é eterno. Bom atendimento, abraçar o cliente, cuidar do cliente e amar o que faz. Milton, peço desculpa, gostaria de falar mais uma palavrinha. Pode ser? Pode. Claro, fique à vontade. Que me veio na mente, então, sabe que as coisas vão assim, vão surgindo no momento. Nós perdemos um grande vendedor no Brasil, acho que um dos maiores, que foi o Silvio Santos. Certo? Verdade. Né? E eu relaciono muito a venda, né, o negócio, com relação ao sonho. Ele sempre foi um vendedor de sonho. E eu acho que o lojista que é vocacionado e que ele tem resiliência, como eu falei para você, que ele está no mercado, ele tem que aprender a vender sonhos. Né? E o sonho, ele pode estar relacionado a uma casa, a um carro, a um terreno, de repente a um bem maior, né? Mas ele está muito relacionado também à questão da pessoa, do bem-estar da pessoa. Você se vestir bem, você usar uma roupa que você sinta bem, você usar um calçado que você sinta bem, um produto de esporte que você sinta confortável, é um sonho. Verdade. Entendeu? Então, eu queria só relacionar isso com aquilo que nós perdemos agora recentemente, que foi o Silvio Santos, que foi um dos maiores vendedores de sonho do Brasil. É verdade. Eu acho que a vocação do lojista é realizar sonhos. Entendeu? Seja em qual área for. Se você for vender um carro, vender uma casa, que é um grande sonho hoje do brasileiro, que de repente é uma das grandes conquistas que o brasileiro tem hoje, mas eu digo que a pessoa, você se sentir bem com aquilo que você veste, que você calça, aquilo que você usa no seu dia a dia, também é um sonho. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado. Muito obrigada, e a gente precisa concordar e até validar isso nesse final, assim, do quanto é importante, quanto nós somos motivados com os sonhos, né? O quanto o consumidor é motivado com o sonho, o quanto é possível muitas vezes realizar o sonho, porque a loja oferece o crediário, oferece uma condição que às vezes ele não tem naquele momento, mas ele sonha e ele consegue realizar. Sonhos de todos os tamanhos. Exatamente, exatamente.
Obrigada, muito obrigada pela participação de vocês e nós agradecemos especialmente a você que está conosco em mais um episódio, que nos acompanharam até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça também de ir lá nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo, e se inscrever no nosso podcast para não perder nenhum episódio. Inclusive, a gente aceita dicas, né, seu Milton, de outros episódios, de outros empresários, de outras histórias que podem estar conosco aqui no nosso Café com Lojista. Um grande abraço para você e até o próximo.